Boa noite, tribo mãe, sejam bem-vindas a mais um quadro da nossa assinatura. Que bom ter vocês aqui comigo, seja ao vivo agora, ou seja você que vai assistir depois gravado, ou que vai assistir mais de uma vez esse encontro. Eu quero tirar um momentinho aqui, antes de entrar no nosso tema de hoje, antes de eu começar a explicar o que é esse projeto que vai acontecer na segunda-feira, qual vai ser o formato que ele vai acontecer, a diferença dos encontros de segunda e de quarta-feira, para te convidar a reconhecer a sua presença aqui hoje. Você veio, né, para uma atividade para você, por você, porque você merece o seu cuidado, porque você deseja o melhor para você. Então, eu quero que nesse momento você pense nessas frases que eu te falei. Eu vim, eu me esforcei para estar aqui, eu tô aqui por mim, para mim, porque eu quero o meu melhor, porque eu quero me moldar, eu quero me reconstruir, eu quero que você tome posse aí dessas frases, desses pensamentos, para que você entre aqui nesse encontro já nesse clima de que eu estou fazendo algo por mim. E eu fico imensamente orgulhosa do esforço de vocês, né, que você fez para estar aqui. E o seu primeiro pensamento que veio à sua cabeça, se não foi nada disso, se talvez quando eu comecei a falar essas coisas, a primeira coisa que você pensou foi: ah, mas não foi nada demais, eu nem fiz tão grande esforço assim. Eu quero te pedir para moldar esse pensamento. Você poderia estar em vários outros lugares, fazendo várias outras coisas, ou não fazendo muitas coisas, mas você escolheu estar aqui. E cada esforço, ainda que pareça pequeno, deve ser reconhecido. Se nós queremos escalar uma montanha, a gente tem que reconhecer cada pequeno passo que a gente dá, porque eles são importantes. Sem esses pequenos passos, eu não escalo uma montanha, eu não subo uma montanha. Não é porque algo não é um grande sacrifício que não deve ser valorizado. Os nossos pequenos passos também devem. Então, eu quero que você tire esses minutinhos para pensar que você está fazendo isso por você, porque você deseja o seu melhor, porque você é uma pessoa importante para você. Tudo bem? Ou talvez você chegou aqui hoje com um sentimento de culpa, tão comum dentro da maternidade, não? De que você deveria estar cuidando da sua criança agora, dando conta das coisas da casa, das suas listas de afazeres, ou com o marido. E eu só quero te lembrar a nossa frase nesse momento: mulher nutrida, mãe abundante. Quando nós cuidamos de nós, nós cuidamos também daqueles que nós amamos. Então vai abraçando a ideia de reconhecimento, de você estar aqui, vai deixando essa sensação de culpa aí esvaziando o seu peito, você está cuidando de você, porque você também quer entregar o seu melhor para as pessoas que você ama, né? E para isso eu preciso cuidar de mim, para que eu possa entregar o que há de melhor em mim para as pessoas que eu também amo. Tudo bem? Então, seja lá como você chegou aqui hoje, seja bem-vinda. Você é importante aqui. Você é querida aqui nesse lugar. E o seu processo é muito importante para mim e para nós, como uma tribo, né? Já que estamos trabalhando em grupo. Então, que a partir desse momento, a sua empatia esteja ligada no volume mais alto e que ela jorre sempre de dentro para fora. Nós não estamos aqui para apontar os dedos para os seus erros, pelos motivos pelo qual você ainda não tem conseguido tirar alguns planos, alguns sonhos do papel, não tenha conseguido fazer de alguns hábitos novos na sua vida, né? Nós não estamos aqui para isso. Estamos aqui para abrir os nossos braços, para nos acolher. Eu espero que vocês tenham tirado um tempinho para ouvir a música que eu mandei para vocês na semana passada. Sempre que possível, escute essa música que se chama A Começar por Mim, né? Então, todo o amor que eu quero ver lá fora, que ele comece sempre em mim. Todos os abraços, todos os braços abertos que eu quero ver lá fora, que ele comece primeiramente em mim. Então, nesse momento, a gente não está aqui para apontar o dedo para nós. Nós estamos aqui para abraçar,
as nossas fraquezas, porque é através do abraço que a gente se fortalece, né? E não através do apontar de dedos. Então, hoje, nós damos início a um novo processo na nossa vida. Presta atenção no que eu falei. Hoje, nós damos início a um novo processo na nossa vida. Todo processo leva tempo. Se eu corto o cabelo bem curtinho até ele crescer, leva um tempo. Processos naturais levam tempo. Nós iremos caminhar juntas durante todo esse processo e cada uma para dentro de si, certo? A gente vai caminhar juntas numa direção, mas cada uma vai caminhar para dentro de si mesma, tudo bem? Fazendo aí as suas investigações pessoais, entendendo as nossas vontades, os nossos desejos de mudança, da onde que vem esse desejo de mudar, né? Por quê? Para quê? Para quem eu desejo mudar, tá bom? Então nós vamos preparar o terreno, né? Nós vamos começar aí a tirar os nossos sonhos do papel de uma vez por todas, né? Então eu não tenho pressa no processo de vocês. Eu tenho o desejo que esse processo seja autêntico com as suas vontades. E para isso, a gente não vai aqui analisar o que você quer mudar, fazer 3 passos para como isso vai acontecer e começar a executar. O primeiro processo, a gente vai começar dentro da gente mesmo, para ver, inclusive, o quanto autêntico é esse desejo de mudança, tá bom? Então, no encontro de hoje, eu vou explicar como que esse programa de planejamento anual materno vai funcionar. Eu quero que vocês entendam primeiramente que foi algo que eu desenhei pensando exclusivamente em mães, né, na sua rotina como mãe, na sua carga mental como mãe. Então, às vezes você vai olhar para esse projeto e vai falar assim: "Nossa, mas não tá lento demais? Será que a gente não tinha que levantar essas metas, fazer uma coisa um pouco mais pegadona assim?" Eu estou levando em consideração carga mental materna. E eu vou explicar um pouco mais sobre isso ainda hoje, tá? Mas eu quero que vocês entendam que cada um dos passos que foi desenhados aqui foi levado em consideração uma rotina de uma mãe, que as coisas não são tão estáveis dentro da maternidade, elas variam bastante, para trabalhar a frustração, para que a frustração não vá cortar o nosso projeto pela raiz, né? Ah, quer saber? Não serve para mim, não dá. Toda vez que eu tento, alguma coisa acontece. Foi tudo pensado para vocês, inclusive na maternidade expatriada. Tudo bem? Mas antes de eu explicar um pouco sobre o projeto, eu quero falar um pouquinho sobre hábitos, para que quando eu explique o projeto, vocês consigam já associar um pouco mais o que é hábitos, né, que eu vou mudar, e como esse projeto vai funcionar. Lembrando que hoje é mais uma introdução, a gente começa com a primeira reflexão hoje, tá, que vocês vão fazer durante toda a semana, mas lembrando sempre que se houver ainda alguma dúvida a respeito do projeto, acalmem o coração de vocês. Eu não vou passar uma tonelada de informações nesse primeiro encontro, para que também ninguém assuste, para que a gente também vá digerindo as coisas aos pouquinhos, conforme a gente for usando, conforme a gente for percorrendo esse caminho. Caso você tenha alguma dúvida que você deseja que isso seja respondido, fica à vontade, manda lá no grupo e eu respondo para vocês. Bom, há um pouco mais de um mês atrás, nós estávamos no fim de um grande ciclo, né? Que é o encerramento de final de ano, a passagem de 2021 para 2022, que é um momento no qual muitas pessoas, inconsciente ou conscientemente, fazem as suas reflexões pessoais, né? Fazem uma recapitulação do ano que viveram e se dedicam aí a planejar um ano novo, com hábitos diferentes, né? E vem nesse novo começo de ciclo uma oportunidade para tirar os planos e sonhos do papel. Não há nada de errado com isso. É até uma ferramenta, né? Ter uma data, tanto para alcançar como para começar a mudança que a gente quer atingir. Tudo bem? Hoje, quando eu relembrei vocês no grupo sobre o início desse programa, eu pedi para vocês pensarem em todas as promessas de mudanças de hábito que vocês já fizeram. Eu espero que isso esteja fresco aí na cabeça de vocês, nas coisas que eu já pedi que eu gostaria de mudar isso, gostaria de iniciar esse novo hábito, gostaria de experimentar
esse novo esporte, gostaria de fazer esse workshop, né? Não só o que você quer agora para 2022, mas outras coisas que você já na sua vida, né, fez esse propósito de quero mudar esse hábito. Então vai trazendo isso para o seu consciente, para isso ficar fresco aqui, que eu vou usar dessas mudanças de hábitos que um dia você já desejou ou ainda deseja hoje mudar. Tudo bem? Então, aqueles que há tempo vocês vêm tentando introduzir de uma vez por toda na vida, né? Mas acaba falhando. Quero que isso esteja aqui no raso, tá? Fácil acesso para a gente ir conversando sobre isso. Então, mudar uma coisa já é difícil. Mudar várias coisas é ainda mais difícil. E sabia que isso pode ser, inclusive, um processo de autossabotagem? De colocar 10 coisas que eu quero fazer diferente esse ano, pode ser um processo de autossabotagem, tá? A gente vai falar sobre autossabotagem, não hoje, mas a gente vai ter um encontro que vai falar só sobre autossabotagem, para que a gente entenda o que é, da onde vem, por que eu tô fazendo isso comigo, ou será que eu tô fazendo isso comigo? Então não se preocupem sobre a autossabotagem agora. Como eu falei para vocês, a gente vai de step by step, né? Vamos de degraizinhos pequenininhos, fazendo esse processo juntas, para que vocês entendam que em todo esse processo vocês têm o meu apoio, o meu auxílio, toda a questão teórica por detrás, as atividades que vão vindo juntas com cada um dos nossos encontros, mas falaremos sobre autossabotagem, tá? Então, de acordo com as pesquisas de ciência do comportamento, sabia que 1/3 das pessoas não passam de janeiro quando o quesito é mudanças de hábito? Olha só, não dura mais do que um mês aquelas nossas promessas que nós fazemos no final de ano, de acordo com as pesquisas de ciência do comportamento. Então, existem algumas características que contribuem com maior chance das metas darem errado. E eu vou te falar quais são as principais características que fazem nossas metas darem errado. E aí você já vai associando aquelas metas que um dia você já fez para você, ou tem inclusive para esse ano, e se elas não estão com características como essas daqui que eu vou falar para vocês. Eu linkei as 3 principais características, porque teremos um outro encontro aonde, quando a gente for planejar realmente cada uma das nossas mudanças, eu vou falar mais a fundo cada uma delas. Mas por hora, a número 1 é quando as metas não vêm de dentro de mim. Ou seja, quando alguém estabeleceu que eu devo fazer aquilo, tá? E isso pode estar consciente ou inconsciente. E quantas vezes, né? Nem nós damos conta que aquele meu desejo de ter um corpo X, de ter uma maternidade Y, de ter um emprego Z, nada mais é do que algo que eu repetidas vezes consumi. Então eu ficava consumindo, e daí parece que, oxe, não era para eu estar fazendo isso, não era para eu estar vivendo a maternidade desse jeito, já que eu consumo constantemente aquela informação, seja na internet, seja até dentro do meu ciclo de amizade, ou dentro do meu trabalho, né? Ou algo que me parece fazer tanto sentido na vida do outro, né? Ou algo que parece tão mais fácil do que eu vivo, né? Porque a gente vê fração da vida das pessoas na internet hoje, mas nós temos muito mais acesso à vida das pessoas do que a gente tinha antigamente. Então eu sei como ela leva a maternidade dela, eu sei se aquela criança é 0 telas, eu sei se aquela criança fez BLW, eu sei se o quartinho é Montessori, e muitas das pessoas, inclusive artistas, pessoas famosas, a gente não sabia como elas levavam a vida delas. Hoje a gente fica muito mais exposto à vida do outro. Então a gente sofre sim mais influência, né, sobre como o outro vive a sua vida. A gente tem mais impacto nisso. Inclusive isso me leva a questionar muito mais a maneira como eu faço as minhas coisas. E muitas vezes, pelo hábito de estar consumindo sempre aquele conteúdo, isso vai me colocando meio que à prova. Mas ela parece tão mais feliz, parece ser tão mais fácil de cuidar dos filhos dela, parece que aquela criança faz menos birra do que a minha, vou passar a fazer aquilo que ela está fazendo. Então, quando as metas não são autênticas com quem eu sou, é uma das características que fazem com que ela não dê certo.
A segunda característica são metas vagas. Então, como por exemplo, eu quero ler mais esse ano. A amplitude de coisas que cabem, né, que pode se encaixar aí dentro dessa frase são enormes, né? E faz com que nós não tenhamos um norte, um passo a passo para atingir esse norte, inclusive. Então, você quer ler mais o quê? Quais tipos de livros? Quantos livros? Por mês, em quanto tempo você quer ler esses livros, né? Quanto mais amplo, mais vago o objetivo se torna, tá? Então, menos a gente consegue planejar em cima dele, menos sentido aquilo faz para minha vida. Eu quero ler mais livro. Mas que estilo de livro que você quer ler? Se você sabe que você quer ler mais livros sobre meditação, aquilo tem um estímulo em mim. Por que eu quero ler sobre meditação? Porque eu sei que aquilo tem um impacto positivo, eu quero experimentar essa nova prática. Então, eu tenho que deixar as minhas metas bem específicas. Por isso que eu tô falando aqui que os degraus são pequenininhos. Cada encontro desse é um degrauzinho. Quanto mais específico, mais fácil é de atingir essa meta. Tá? E o terceiro característica que eu coloquei aqui é não ter um plano traçado. Não ter um plano passo a passo, pequeno, como eu falei para vocês, alcançável e palpável, inclusive, aonde eu vou vendo o meu progresso, e por isso que eu pedi o caderno ou o documento aqui no seu computador, conforme você preferir, para que você vá acompanhando o seu progresso, vá vendo quais foram as fases que você passou. Então, ali naquele momento que você pensa, poxa, mas eu não estou progredindo nada. Na hora que você olha para aquele documento, para aquele caderno, aquilo é palpável. Poxa, mas olha, já passei por isso, já fiz essa atividade, já mudei esse pensamento, já sei de onde vem esse sentimento, então eu consigo palpar, eu consigo ver o meu progresso, tá? Isso também me auxilia a conseguir fazer essa mudança de hábito. Enfim, para aumentar a chance de sucesso, nós precisamos de metas específicas, mensuráveis, alcançáveis e relevantes. Por isso que a gente jamais, aqui nesse programa, vai traçar uma meta para todo mundo igual. Tá? Por isso que eu falei que nós caminharemos juntas, mas cada uma de vocês também vai fazer um processo individual para dentro de vocês. Então, o projeto, ele jamais vai limitar ou reduzir vocês a todo mundo vai passar a ter uma maternidade assim. Todo mundo vai comer essa dieta. Todo mundo vai fazer esse tanto de exercício no dia, tá? Quem vai fazer essas escolhas para que elas sejam autênticas é você. Só que essas escolhas vão ser feitas só depois do processo de mergulhar para dentro de você. Tudo bem? Vamos lá. Mas primeiramente, vamos começar descrevendo o que é hábito, né? Vocês sabem que eu gosto muito de trazer o significado das palavras, de trazer o embasamento teórico, porque tudo isso nos ajuda a entender como o processo funciona, o porquê que às vezes eu dou uma escorregada, o porquê que às vezes eu me saboto, entendendo que é um processo natural, assim como a gente entende, por exemplo, por que a criança faz, entre aspas, birra, né? Quando eu entendo que aquele processo é um processo, primeiramente, que é físico, aquele cérebro não tem capacidade de reagir de uma outra maneira naquele momento, ele funciona como uma válvula de escape, é algo, inclusive, que a gente vê como positivo para ajudar a criança a regular, né, aqueles hormônios dentro da cabecinha dela. Quando você está vendo uma criança tendo uma birra, você tem uma outra compreensão. Quer dizer que você não tem nenhum sentimento de irritabilidade, de, tô cansada? Não. Porque nós somos seres humanos, não é porque a gente sabe o teórico que a gente se torna seres divinos, certo? Mas sabendo, tendo embasamento do porquê aquilo está acontecendo, inclusive eu tiro aquela visão de que essa criança está fazendo isso para me irritar, certo? Então, quando eu também entendo o meu processo, eu tenho embasamento teórico do meu processo, eu também tenho mais paciência comigo mesma, mais empatia comigo mesma, tá? Então, o que é hábito? Segundo o dicionário, a palavra hábito está definida como costume ou maneira frequente, usual de ser, fazer ou sentir. Então, a maneira que eu sou, faço ou sinto numa certa frequência é um hábito.
De acordo com a psicologia, hábito é um comportamento aprendido, que após ser repetido várias vezes, tornou-se automático, isto é, com pouca ou nenhuma deliberação do indivíduo. Eu não paro para sentar e raciocinar, refletir, será? Não, é um hábito. Meu cérebro já faz aquilo no automático. Eu aprendi, repeti diversas vezes, aquilo já fica no piloto automático, como a gente brinca, tá? Então, a importância desse automatismo para o ser humano é a sua utilidade para obtermos algum resultado ou objetivo sem tomarmos novas decisões o tempo todo. Então, por aliviar aí o esforço cognitivo do indivíduo de ponderar sempre os prós e contras das mais diversas situações. Então, imagine vocês, se para tudo na vida eu fosse ponderar os prós e contras antes de fazer, o quanto a gente ia conseguir fazer no dia. Então, algumas coisas precisam se tornar um piloto automático, como respirar, por exemplo, né? Como deglutir, como eu acordo de manhã, às vezes muito cansada, eu sei ir para o banheiro, escovar o dente, fazer xixi e aparecer lá na sala. Às vezes nem sei como que eu apareci lá na sala, mas eu já escovei o dente e eu já fiz xixi. Algumas coisas entram no automático porque poupam do nosso cérebro energia. Tudo bem? Então, o hábito e a intenção, portanto, interagem na predição de decisões posteriores. Assim, quando os comportamentos são realizados frequentemente e se tornam habituais, eles são menos guiados pela intenção e vice-versa. Porque o hábito diminui a necessidade de obter informações para poder julgar e decidir. Então, alguns autores, inclusive, eles sugerem que a repetição ajuda a formar roteiros mentais. Hábitos, roteiros mentais. Ou scripts, que a gente brinca, tá? Que são recuperados aí da memória. Então, esse script é a representação mental de um conhecimento adquirido, tá? A partir de sequências de eventos que se repetem. Aquilo repete todos os dias. Então, por exemplo, muitas pessoas acordam e vão para academia quase que no automático para, inclusive, não parar e refletir. Ai, mas será? A cama tá tão quentinha, será que eu saio daqui? Né? Se eu torno aquilo um hábito, aquilo vira como um roteiro mental que eu não preciso parar para refletir, né? Um script que tá ali que meu cérebro já pega aquele script e começa já a atuar, eu não preciso parar para pensar sobre isso. Tudo bem? Então, desse modo, um script ele é ativado na memória quando nós estamos numa situação onde geralmente os eventos ocorrem em alguma sequência. Então, todos os dias eu acordo, escovo o dente, vou no banheiro, me troco, saio para pegar o metrô. Então, é uma maneira do cérebro poupar energia, tá? Quantos de nós já não viveu a experiência de, por exemplo, acordar muito cedo para ir trabalhar e só se dá conta que havia chegado ao trabalho, mas mal se lembra do percurso que você percorreu até chegar lá. Quando você chega no trabalho, você fala, gente, como que eu cheguei aqui? Mas seu corpo está tão acostumado a levantar naquela hora, escovar o dente, ir no banheiro, se trocar, comer, sair de casa, pegar aquele metrô, entrar naquele outro metrô, sair, pegar aquele ônibus, pumba, chegar lá, ele já sabe fazer aquilo tão no automático que muitas vezes você olha e fala, gente, não lembro como que eu cheguei aqui. Né? O corpo me trouxe sozinho. Então, tenha você pego aí um transporte público, ou você tenha dirigido, que inclusive, né, muitos dos nossos hábitos são perigosos, né, não nos fazem bem, e por isso que a gente quer mudar alguns hábitos, né? O nosso cérebro age no piloto automático. Tudo bem? Deu para entender? Que ele faz isso para poupar energia, que a gente não daria conta de racionalizar absolutamente tudo que a gente faz, e que algo que acontece repetidas vezes, o meu cérebro faz daquilo dali, né, um script, faz daquilo dali um roteiro mental, e aí quando ele precisa, ele automaticamente já acessa isso e coloca em prática. Sabe quando isso também acontece? Isso também acontece, e muitas mamães se dão conta disso, quando dentro das suas maternidades repetem coisas que as suas mães faziam. E muitas vezes essas coisas não são coisas que eu gostaria de repetir na minha maternidade,
mas é o único roteiro, é o único script que o meu cérebro tem. Então, quando aquela situação acontece, o meu cérebro rapidamente precisa de uma resposta, ele vai pegar o script pronto que eu tenho. E eu acabo repetindo, né? Projetando aquilo que eu tenho gravado dentro de mim. Por isso que dentro da terapia individual, inclusive, a gente faz muito esse processo de acessar quais são esses nossos scripts, de rever esses scripts e de montar novos scripts, para que quando aquela situação aconteça novamente, eu tenha um outro repertório mental, e não só aquele script que é o que eu aprendi como filha. Tudo bem? Só para vocês entenderem em outro contexto. Mas nesse projeto, nós não começaremos escolhendo as melhores sementes para plantar, tá? O que normalmente acontece quando você paga por um projeto de mudança de hábito, seja ele alimentar, seja ele de esporte, seja ele de carreira, normalmente o que a gente faz é isso, é escolher quais são as sementes que eu quero plantar, tá? Mas a gente vai fazer um processo um pouco diferente, um pouco mais profundo, inclusive. Porque não interessa o quão nobre e boa essas sementes sejam. Se a terra não estiver pronta para recebê-las, elas dificilmente vão germinar. Ou seja, você pode escolher hábitos extremamente saudáveis, hábitos que parecem fazer todo sentido para você. Se a sua carga mental estiver mega elevada, o seu cérebro vai continuar te boicotando, porque ele entende que o processo de instalar um novo hábito, em vez de usar aquele que já está ali, que é fácil acesso, que ele não tem que racionalizar, né? Só pega ali, é como se ele pegasse uma fita aqui do seu repertório e encaixasse e você já começasse a atuar naquela nova maneira, né? Em vez de usar uma fita que ele já tem, construir uma outra fita com a carga mental que você tem, que está lá em cima, ele vai te boicotar, porque ele entende que mudar o hábito vai te trazer mais carga mental, né? Traz ainda mais afazeres para você que já está por aqui de afazeres, mais estresse, e o seu cérebro busca o quê? Recompensas imediatas. Ele busca te manter bem e viva hoje. Amanhã é amanhã. Ele dá conta amanhã, quando amanhã chegar. Entende? Então, muitas vezes ele te boicota, e a gente fala assim, nossa, eu me auto-saboto demais. Mas muitas vezes a gente não percebe que essa auto-sabotagem, esse boicote que o meu cérebro faz, é de proteção. Porque se ele me coloca nessa posição de, beleza, vamos fazer mais uma coisa no nosso repertório de 1001 coisas que estamos fazendo hoje, você dá um burnout. Entre o burnout e fazer a mudança, ele vai falar, nós vamos ficar desse jeito que a gente tá, porque desse jeito que a gente tá, a gente ainda dá conta. Mudar esse hábito e aumentar a carga mental aqui, ó, eu sei que é burnout na certa. Então a gente vai preparar primeiro o terreno. Por isso que eu disse, a gente não tem pressa na mudança. Porque se a gente não tá com carga mental bem elaborada, com as nossas questões pessoais bem elaboradas, eu posso escolher a melhor semente, eu posso escolher o melhor mudança de hábito mais saudável, mais maravilhosa para colocar na minha vida. Deu para entender da onde que eu venho? Então, se você chegou aqui hoje na esperança de atingir todos os seus objetivos no mês que vem, eu quero te pedir para que vocês ajustem as suas velas, porque o vento por aqui vai soprar suave, tá? Esse programa foi desenvolvido pensando na maternidade e todas as suas funções, em todos os seus papéis, inclusive, tá? E vai respeitar isso do começo ao fim, tá? Mas não se deixe abalar, não temos pressa de mudar rápido, porque vamos mudar de uma vez por todas, tudo bem? Então nós não estamos buscando velocidade, mas a permanência. Inclusive, até que eu entenda que posso mudar mais uma vez, né? Eu posso atingir um objetivo de colocar esse novo hábito e depois de um tempo naquele novo hábito eu posso pensar comigo, olha que eu tenho mais potencial, que eu posso fazer um pouco mais ainda, posso, né, mudar a rota e melhorar ainda mais, né? Nenhuma mudança precisa ser para sempre.
Algumas são só degraus, né? Que nos levarão a um objetivo maior, mas eu mudo um pouquinho aqui, daqui a um ano eu sei que eu consigo mudar um pouco mais, vou melhorar um pouco mais, e assim por diante, tá? Então, como que nós cuidaremos desse terreno, já que a gente não vai começar pela semente, vai começar pelo terreno, tá? E vão mentalizando essas ilustrações que eu vou trazendo para vocês, inclusive para que vá ficando mais lúdico, mais leve, mais fácil a compreensão, de que quando a sua cabeça disser para você, ah, mas você não está fazendo nada de novo, você responde, eu estou cuidando do terreno, primeiramente. Tudo bem? Qualquer plantio é assim. Primeiro a gente tira as ervas daninhas, primeiro a gente tira as pedras daquele campo, primeiro a gente afofa a terra, a gente aduba a terra, um monte de coisa acontece com a terra antes dessa semente ser plantada, tá? Então acalmem o coração de, mas eu já quero a partir da semana que vem começar a fazer essa mudança. Eu estou cuidando do terreno, tá? Então, o nosso programa de planejamento anual materno, ele vai passar por muitas fases. Vocês devem ter notado que o cronograma que eu coloquei aqui no nosso grupo do Facebook, mandei também no WhatsApp de vocês, os nossos encontros acontecerão a cada 15 dias. Então, diferente dos encontros da quarta-feira, a quarta-feira acontece toda quarta-feira, os encontros de segunda-feira vão acontecer a cada 15 dias, tá? Porque nós iremos alternar entre uma semana de encontro e uma semana de atividade prática. Então, o que eu conversar aqui com vocês vai ter depois, como continuação na outra semana, uma atividade, tá? Que também foi desenvolvida por mim. Então, eu vou fazer o upload desse arquivo, tanto no Facebook quanto no WhatsApp, para que vocês imprimam isso, para que, né, as que são de imprimir, algumas não são de imprimir, mas esse material vai ser colocado tanto no Facebook quanto no WhatsApp, então vai ter uma semana que você vai passar fazendo uma análise, por exemplo, tá? Eu desenvolvi lá um quadro, uma maneira de fazer uma análise pessoal, de entender como que tá a minha carga mental, então todos os dias você vai pintar ali na segunda-feira, pá, pintei ali de uma cor, na terça-feira, pá, de outra cor. E depois a gente vai analisar aquela semana inteira e ver aquelas cores, o que que aquilo significa, o que que aquilo mostra. Então, quer dizer, eu tô colocando no palpável, no mensurável a minha carga mental. Porque às vezes eu acho que não, a minha carga mental tá de boa, tô levando bem. Aí você começa a fazer essa análise bem lúdica que eu desenvolvi, e você fala, caramba, calma lá que não tá assim como eu estava achando que tava, tá? Então, todas essas atividades foram desenvolvidas por mim de maneira bem específica para mães. Então, buscando atrelar o lúdico para que as atividades sejam leves. Então, não se preocupa, Marília do céu. Eu não tenho tempo nem para fazer xixi, você quer me dar uma tarefa para fazer. São tarefas lúdicas, rápidas de fazer, fáceis de fazer, tá? Então, ele vai trabalhar, inclusive, as atividades, eu fui pensando, né, para trabalhar lados do cérebro que às vezes não tá muito ativa e que ativando aquele lado do cérebro vai compensar outras coisas na vida de vocês, vai fazer esse balanço desses pratinhos, né, que a gente sempre fala e vai contribuir para o bom funcionamento do seu cérebro, tá? E vai ajudar vocês, inclusive, a acessar conteúdos de maneira mais saudável, tirando aí um pouco da nossa resistência de não, eu tô bem, não acho que eu tô precisando, aí você olha para aquele, né, para aquele papel que a Marília mandou imprimir e pintar, você fala, santo Deus, não tinha me dado conta que eu tava nesse estado, tá? Então, tudo foi desenvolvido, claro, que com base científica, com base, né, dentro da psicologia, mas sempre levando em consideração a maternidade especificamente, tá? Então, eu recomendo fortemente que para esses encontros vocês tenham um caderno, ou façam um documento no computador, para que vocês possam não só fazer as suas anotações, mas também para irem vendo o seu progresso, o seu processo e o seu progresso. Para que lá no final do ano você olhe para trás nesse caderno e fale, caramba, que orgulho de mim! Como eu progredi, como eu evoluí, olha a pessoa que eu era lá em fevereiro, olha a pessoa que eu sou hoje, caramba, sabe? Pra gente desenvolver esse processo de auto-orgulho também, que isso faz muito bem, tá bom? E se possível, se esse caderno for só para isso,
para que cada página que você for virando for tendo uma continuidade, entende? Do seu processo. E como eu citei, né, que a psicologia define hábito como comportamento aprendido, tá? Comportamento aprendido. Nós iremos começar hoje com uma reflexão, tá? Nós vamos começar do começo, fazendo uma análise do que eu aprendi. Se hábito é algo aprendido, o que eu aprendi, tá? Eu pedi para vocês pensarem nos hábitos e sonhos e planos que vocês querem tirar do papel, certo? Tira um tempinho para escrever eles nesse seu caderno, nesse seu documento. Coloca lá quais são os planos que eu já fiz e os que eu ainda tenho vontade de tirar do papel. Escreve eles lá. E eu quero deixar como tarefa de reflexão para essa semana a associação do que eu quero mudar com o que eu aprendi, tá? Mas para associar o que eu quero mudar com o que eu aprendi, eu vou precisar fazer uma viagem de volta para o meu passado, né? Para entender as coisas que eu fui aprendendo conforme eu fui me desenvolvendo, para a gente atrelar as mudanças que eu quero fazer hoje e por que eu aprendi a ser diferente do que eu quero mudar. Tudo bem? Então, por exemplo, eu quero muito mudar a minha alimentação. Eu quero passar a comer mais saudável. Eu como muita besteira. Eu quero começar a comer mais saudável. Não vou falar pra vocês, então vamos lá. Quem quer comer mais saudável, vai no mercado, joga tudo que tem de porcaria nos armários fora e compra só coisa saudável. Porque se eu não arrumo o terreno primeiramente, na primeira oportunidade que você tiver ao sair de casa, você vai encher a cara de coisa que não é saudável. O terreno não está preparado. Tudo bem? O terreno ainda tem aquela necessidade. Então, lembrem-se que o processo é de preparar o terreno. Então, vamos pegar esse exemplo de quem quer mudar a alimentação. Logo, eu vou parar para analisar como foi a minha alimentação. Eu mamei no peito? Eu sei se eu mamei no peito, inclusive, ou se eu mamei na mamadeira. Se eu mamei na mamadeira, o que eu mamava nessa mamadeira? Né? Porque quantos de nós mamou, inclusive, Coca-Cola na mamadeira? Com poucos meses, inclusive, de vida, né? Quantos de nós mamou nessa mamadeira leite condensado? Sabiam? Ou leite condensado puro, diluído na água, né? O que eu mamei nessa mamadeira? Na minha casa, a hora da refeição era permeada por estresse de vai sentar e vai comer tudo. Não levanta enquanto não terminar. Não interessa se você não gosta. Foi assim que as suas refeições dentro da sua casa? Ou na minha família a comida era uma recompensa? Se você fizer isso, eu vou te dar uma bala. Ou se você não fizer tal coisa, não vai ganhar mais chocolate. Ou ainda, na minha família a alimentação era sinônimo de alegria, de estarmos juntos, de tradições familiares. E vai viajando por várias épocas da sua história, não só da sua infância, não só da época que você era um bebê, mas vai buscando, olha, dessa mudança que eu quero fazer, ou que eu já quis fazer um dia, qual que é a minha história de vida atrelada a ela? Da onde eu aprendi, já que hábito é algo aprendido, tá? Viaja mesmo na sua história, entra na adolescência. Será que lá na adolescência o seu corpo mudou? Talvez você ganhou peso na sua adolescência, a sua família te controlava de forma punitiva, dizendo que você estava gorda, estava feia, que você não ia arranjar namorado, que você tinha que parar de comer? Ou você sempre foi vista como muito magra, nossa senhora, pele e osso, não vai arranjar namorado? Quais foram as frases que você ouvia com frequência atrelados a esse hábito que você quer mudar? Tudo bem? Então, depois de viajar pela sua história, eu quero que vocês comecem a fazer os ganchos. Não se preocupem, eu vou postar a tarefa aqui no Facebook e no grupo, tá? Eu vou resumir isso que eu tô falando pra vocês, pra ficar mais fácil de, como que era mesmo pra fazer, e vocês pegam uma colinha que eu vou deixar pra vocês aqui, tá? Mas depois de fazer a viagem, eu vou começar a fazer os ganchos, tá? Como que funcionam esses ganchos? Como que aquilo, lá naquele momento da minha vida,
continua na minha vida até hoje? Que formatos que eles ganharam na minha vida? Quais são os resquícios que eu ainda levo comigo daquele hábito que foi aprendido, tá? E às vezes esses resquícios, eles se transformam um pouco. Às vezes não tem a mesma maneira que era lá, tá? Então procure nessa reflexão se questionar, levantar hipóteses. Será que é por causa disso? E vai vendo como você vai se sentindo, se vai fazendo sentido para você. Caramba! Quando eu associo a minha maneira de ver, de fazer, de me comportar, faz todo sentido para mim. Vai vendo como você vai sentindo quando você vai levantando esses ganchos de ver como eu aprendi permanece até hoje na minha vida, tá? Então nós precisamos entender por que esse comportamento está aqui hoje, tá? O que ele significa para mim? Qual que é a mensagem inconsciente, muitas vezes, que está por detrás desse comportamento? Eu sei que ele não é o melhor comportamento do mundo. Eu entendo racionalmente que ele não me faz bem, né? Que a longo prazo isso vai me fazer ainda mais mal, mas por que eu não mudo? Qual é a mensagem que tem por detrás disso? Às vezes a minha única forma de amor foi receber doce. Nesse exemplo que eu tô dando da comida. Às vezes a sua mãe, o seu pai não falavam eu te amo, mas compravam uma balinha para te dar. Que significava o que aquela balinha? Eu pensei em você enquanto eu estive fora. Eu me importo com você, eu quero mostrar afeto para você, então eu comprei essa balinha. Eu não sei falar que eu te amo e que eu senti sua falta. Eu não consigo, é difícil, eu tenho as minhas barreiras, mas eu comprei essa balinha para você. É claro que quando seu pai deu essa balinha pra você, ele não disse tudo isso que eu falei. Eu tô dizendo que tá por detrás do dar a balinha, tá? E às vezes pra você se desvincular de comer essa bala, esse doce, também é se desvincular de uma forma de amor que foi a única que você recebeu. Vocês entendem aonde eu quero chegar? Claro que eu quero que você pegue esse exemplo que eu tô dando e coloque nos seus hábitos, tá? Espalha isso para as outras coisas que você vai elencar aí na sua lista, tudo bem? Então, muitas das nossas tentativas de mudança de hábito, elas se frustram rapidamente, porque ao entrar no processo de mudança, o meu cérebro identifica semelhança com um processo dolorido, né, que foi vivenciado lá no passado, tá? Então, por exemplo, quando eu sentava naquela mesa e meu pai e minha mãe colocavam aquele chinelo na mesa e falavam: você não vai sair daí enquanto você não comer essa salada. Hoje, sentar e ver aquele prato de salada, o meu cérebro acessa essa mensagem. Ainda que racionalmente eu saiba que aquela salada faz bem para mim. Vocês entendem o que eu quero dizer? Tá? Então, ao identificar muitas vezes esse lugar de dor, esse lugar de abrir mão do amor, que foi o único jeito de me sentir amada que eu recebi, logo o meu cérebro me sabota, entre aspas. É um mecanismo de defesa para que eu não reviva aquilo novamente. Por isso a importância de entender o que eu aprendi como hábito, por que isso se mantém hoje na minha vida, de quais formas ela se mantém, qual a mensagem que isso está me trazendo. Entende? Muitas vezes, quando esse processo de cura acontece, que eu entendo, que eu acolho, e a gente vai fazer esse processo, eu não vou entrar nisso agora, porque a gente vai fazer isso no próximo encontro. Quando isso cura, muitas vezes o hábito se instala facilmente. Às vezes a pessoa ficou anos tentando instalar aquele novo hábito e toda vez batia numa parede, toda vez batia numa parede. É derrubar essa parede, o hábito facilmente se instala. Você entende o que pode estar te boicotando? Que na verdade é um mecanismo de defesa do seu cérebro, de não, nós não vamos naquele lugar lá não. Que a memória que você tem daquilo dali não é uma memória boa. A gente não vai andar ali, ainda mais desamparado. Porque quando a gente está em terapia, esses processos borbulham, que é uma beleza. Porque daí o seu cérebro entende que aqui é um lugar seguro. Eu posso deixar vir esse vulcão para fora, porque eu vou ser amparado, tá? Mas muitas vezes isso sozinho o seu cérebro fala, nem pensar. Sozinha não, tá? Você ainda não tem capacidade de passar por aquilo de novo, aquele sofrimento vai voltar e a gente não vai lidar com isso,
Entende o porquê que a gente vai cuidar da terra primeiro? Então, nessa primeira semana, é só isso, ou tudo isso, que eu quero de vocês, né? A investigação dos hábitos que eu quero mudar com a minha história de vida e como isso permanece no meu presente e por que permanece no meu presente até hoje. É importante que todo esse processo seja executado com muita empatia e acolhimento. Então lembre-se, você está com você, para você nesse processo e não contra você, tá bom? Então toda vez que você for executar qualquer uma das tarefas que a gente for fazer aqui, tá? Seja dessa semana ou de outras, e pensamentos de crítica, de desvalorização, de rebaixamento vierem na sua mente, eu quero que você diga em voz alta, e isso é muito importante. Eu quero que você diga para você em voz alta, para o mecanismo automático do seu cérebro escutar o que você está fazendo, tá? Então eu vou falar para mim mesma: eu estou do meu lado. Eu me quero bem, eu estou fazendo isso para o meu bem, e assim por diante. Essas frases de afirmação que vão cortar esse mecanismo de pensamentos inconscientes que me sabotam, que me desvalorizam, que me rebaixam, que me criticam o tempo todo, tá? Em voz alta, porque muitas vezes o nosso mecanismo de sabotagem já está tão intrínseco, está tão enraizado, que se eu tento só argumentar dentro da minha cabeça, eu acabo sendo vencido por essa forma enraizada de pensamento. Então, quando eu falo em voz alta, eu escuto o que eu estou dizendo, tá? E o meu cérebro se concentra na minha voz. Então, a gente percebe isso, inclusive, quer ver um bom exemplo? A gente percebe isso quando no momento que a gente está com os nervos à flor da pele, a gente fala alguma coisa para alguém sem pensar, e assim que a gente escuta o que a gente falou, a gente se dá conta da besteira que falou. Quem nunca? Não é? Não tem vez que a gente fala uma coisa que a gente fala, gente, por que eu falei isso? Eu não devia ter falado. Então, para que a gente pare esse mecanismo de autocrítica, esse mecanismo meu de me rebaixar, né, de me criticar, de me sabotar, eu vou falar em voz alta que eu estou comigo nesse processo. Eu quero o meu bem. Tá tudo bem se eu errei até aqui. Agora eu vou fazer diferente, porque agora eu tô num processo conjunto. Agora eu tenho uma profissional do meu lado caminhando comigo e tá tudo bem. Eu tô bem acolhida, tá? Então, por hoje é só. Ou é tudo isso? Eu quero que vocês assistam esse vídeo quantas vezes for preciso essa semana, tá? Se você quiser, olha, vou parar para assistir mais uma vez, para processar mais uma vez tudo que a Marília falou. Tenha paciência e empatia com o seu processo, vai no seu ritmo. Se semana que vem você não está preparada para o próximo encontro, apesar que semana que vem é atividade. Se no próximo encontro você sentir que ainda não está preparada, aí eu quero assistir mais uma vez, na verdade, o encontro passado. Vai no seu ritmo, não tem problema nenhum. Eu quero mais uma vez assistir esse primeiro encontro em vez de assistir o segundo. Não tem problema algum. Vai estar tudo salvo aqui no nosso Facebook. Então vai estar tudo em sequência. Vocês conseguem acessar isso e ir fazendo na sua velocidade o seu processo, tá? E eu quero finalizar com, como diz um sábio provérbio africano, se quiser ir rápido, vá sozinho. Mas se quiser ir longe, vá acompanhado. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai longe. Tudo bem? Então eu espero que vocês tenham essa semana um bom processo de investigação, um bom processo de fazer aí os seus ganchos, de entender os seus porquês. Eu quero que você se dedique a esse processo nesse começo. Vamos cuidar dessa terra para que a gente depois faça um bom plantio lá na frente, tá bom? Espero que vocês tenham uma excelente semana. Qualquer dúvida, lembre-se que a gente está junto nesse processo. Manda mensagem, se não quiser mandar no grupo, porque é uma coisa muito pessoal, manda no privado para mim. Assim que eu tiver um tempo, eu vou ler com carinho, com atenção e responder vocês.
tá bom? Então, a gente começa aqui um novo projeto de planejamento anual materno feito especificamente com muito carinho para vocês. Eu espero que as atividades nessa semana sejam um mergulho aí na sua história para de uma vez por todas a gente ir tirando essas ervas daninhas, essas pedras aí desse terreno, para que logo logo vocês possam florir, tá bom? Uma ótima noite para vocês e uma ótima semana. Beijo!